Doutor Ademilson, passo a palavra para o senhor se apresentar e também já conduzir a nossa palestra. Seja muito bem-vindo na nossa paróquia, na Catedral São José. Muito obrigado, Padre Carlos. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite. Sempre é uma oportunidade enorme de poder falar sobre esse caminho de santidade, nosso caminho de felicidade, de realização que é a família. Então, obrigado a Jussi, ao Fábio, ao Padre Carlos e a todos que estão envolvidos aí na organização dessa Semana da Família. Então, para me apresentar, primeiro eu sou filho de Deus, como vocês, e na filiação divina nós encontramos a maior dignidade que o ser humano tem. Parece uma coisa tão simples, mas imaginem vocês que o Deus, que é infinito, que é onipotente, onisciente, onipresente, que é o Criador de todas as coisas, Ele que não precisa de nós, nós que precisamos dele, mas que por puro amor e por pura bondade, misericórdia, Ele quis nos elevar, primeiro à condição de criatura, porque todos nós somos criados. Depois Ele nos deu a oportunidade de sermos trabalhadores, como um servo, um trabalhador na criação, co-criador com Deus. Depois Ele nos elevou à dignidade de amigos, como Jesus Cristo falou, e não só isso, Ele quis também que nós fôssemos filhos de Deus. Então, vejam como Deus que é muito mais do que nós olhando para uma formiguinha ou para um inseto bem pequenininho, um Deus que é infinitamente poderoso, mas que também é infinito amor. Ele olha para nós e nos ama com tanto amor que Ele quer que a gente não seja só uma criatura, um servo, ou só um conhecido, amigo, mas Ele quer que a gente seja filho. E nessa relação, Deus quer nos elevar da condição de simples criatura, como disse Jesus Cristo uma vez respondendo aos fariseus e escribas. Ele falava, não diz lá Davi que sois deuses? Então Deus nos eleva à condição como deuses na participação da divindade de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo se fez homem, se fez carne e então ele elevou a nossa natureza humana a uma dignidade infinita. Por que eu estou falando isso? Então, primeiro, para a gente entender como é importante essa nossa missão de pai, de mãe, de filho, não só quem tem filho biológico, mas também filho espiritual para as famílias que não podem ter filhos. Então, a nossa dignidade é enorme a ponto de que o próprio Deus quis se fazer ser humano como a gente. Ele quis viver na pele o que é o cansaço do trabalho, que as mães e os pais aqui sabem muito bem. Ele quis viver o sono, o que é passar sono, dificuldade ali para acordar. Tanto que Jesus Cristo tem passagem que ele estava dormindo ali na barca de tão cansado. Imagina Jesus Cristo, que era puro amor, atendendo tantas pessoas ao ponto que ele chegou à exaustão física e sentiu também na pele o que é o cansaço do sono, a fome, a sede. Nas tentações do deserto, por exemplo, Jesus Cristo quis sofrer a dor da perda de um amigo, como em Lázaro, quando é um dos versículos mais curtos da Bíblia, se não for o mais curto, Jesus chorou. Então Jesus Cristo quis sofrer a dor física mesmo, na paixão ele sofreu de um modo que nenhum ser humano conseguiria sofrer tanto quanto ele. Ele quis sofrer o sofrimento moral, de ser humilhado, de ser cuspido. Então não tem nenhum sofrimento humano que a gente possa sofrer e reclamar para Deus, o Senhor não me entende porque o Senhor é todo-poderoso. Se o Senhor tivesse na minha condição de criatura, o Senhor iria me entender. Mas Deus entende porque não só Ele é todo-poderoso, Criador, mas Ele quis experienciar tudo que é o nosso sofrimento. Ele quis mostrar que Ele nos ama tanto que quis provar por si mesmo o que é a dor e mostrar o nosso amor. Então, a minha apresentação primeiramente é que eu sou filho de Deus. E vocês também são filhos de Deus. Todos nós
por isso aí a gente já poderia ganhar uma felicidade infinita. Não importa o que esteja acontecendo com você, não importa se você está sofrendo um problema físico, emocional, psicológico, problema de ordem até espiritual, muitas vezes uma batalha espiritual, ou social mesmo, muitas famílias com dificuldades financeiras, com problemas em casa, às vezes com filhos, com irmãos, com pais, relacionamento difícil. Tudo isso Deus entende. Não só entende, como ele viveu na pele. Se vocês lembrarem lá no Evangelho, quando Jesus Cristo começa a anunciar o Evangelho, tem até uns versículos que falam que os familiares dele, os primos, amigos, falam: puxa, o homem está louco, vamos lá buscar, que eu acho que ele enlouqueceu. Como assim? É Jesus, o filho de José, de Maria, uma pessoa normal, que trabalhava muito bem, porque no Evangelho diz que Jesus fez bem todas as coisas. Então ele fazia muito bem feito o trabalho, fazia com amor, mas ele não fazia para ser famoso, para ser rico, para ser poderoso. Ele fazia por amor, e assim como cada um de nós aqui era um a mais no meio de toda essa multidão dos filhos de Deus, embora seja o próprio Deus. Ele quis que a gente soubesse que ele quer viver e viveu cada um dos nossos dramas humanos, para que a gente soubesse o que é a dignidade de ser filho de Deus e o quanto de amor que ele tem por cada um de nós. Então, minha apresentação: primeiro, eu sou filho de Deus. Todos vocês são filhos de Deus. Então, nisso consiste toda a minha dignidade. Tudo o resto, a partir de agora, são títulos, são, digamos, contingências, são características que, por questão da vida, a gente vai conquistando, mas tudo o resto é palha perto desse título de filiação divina. Você é filho de Deus, você é amado por Deus, assim como eu. Agora, me apresentando na forma como a gente costuma falar, de profissão: eu sou médico, eu tenho especializações. Primeiro fiz em clínica médica, que é um tipo de atendimento que atende tudo que é doença de adultos, né? Especialmente as doenças graves que as pessoas pegam: pneumonia grave, um problema no coração, infarto, problemas às vezes de infecções, como sepse, enfisema pulmonar, coisas do dia a dia assim, que são mais graves, que precisam ir para o hospital. Depois eu fiz cardiologia, que cuida especialmente dos problemas do coração, né? Coração fraco, problema de válvula, infarto, coisas do tipo. Aí depois, ao longo dessa caminhada, eu fui percebendo que a maioria dos pacientes que eu atendia tinham muitos problemas familiares, problemas sociais, também problemas emocionais, muita gente com ansiedade, com muita tristeza, com pânico. Aí eu pensei em fazer uma pós-graduação em psiquiatria, e eu fiz isso. Aí, no meio dessa pós, fui percebendo também que era importante eu ter uma formação na área de psicologia. Por quê? Porque não só a questão de remédio, de entender a parte física do cérebro humano, que muitas vezes falta uma substância no cérebro que pode causar depressão, ansiedade, mas também é importante a gente entender o que a gente pode fazer que não seja remédio para ajudar as pessoas. Eu fiz uma pós-graduação em psicologia social e outra pós-graduação em psicologia atomista. Fiz uma especialização e agora estou concluindo a pós em psicologia atomista. E psicologia atomista porque São Tomás de Aquino é um santo que ele entendia de todas as ciências do tempo dele, que ele viveu no século XIII ali, e XIV, e ele era um homem muito aberto à verdade. Ele era um homem que estudava de tudo, estudava não só a filosofia e teologia, como as ciências da época. Ele lia outros filósofos, ele procurava compreender bem os problemas do tempo dele e dar soluções que fossem verdadeiras e que também estivessem de acordo com a fé cristã. Então, São Tomás de Aquino é um mestre que a gente pode confiar, porque ele não se baseia só em uma opinião
ou uma pessoa que quer defender a religião a todo custo. Não, ele sabe que a fé e a razão, elas caminham juntas, como diz o Papa São João Paulo II. A fé e a razão são duas asas que fazem com que a gente voe, que nos elevam à verdade. Então, a gente pode ter confiança que todo mundo que tiver sinceridade, buscar de verdade as coisas boas, buscar a verdade, elas vão chegar a Deus. Não tem como uma pessoa ser sincera e buscar as coisas verdadeiras desse mundo sem chegar a Deus. Ela só não vai chegar a Deus se ela der mais voz ao orgulho, à vaidade, à soberba, porque se ela for sincera, seja ela uma pessoa simples, alguém que trabalha lá no campo, na roça, seja alguém que está fazendo faxina, ou uma advogada, um médico, um juiz, qualquer profissão, a pessoa vai chegar a Deus. Então eu tenho muito essa confiança em São Tomás de Aquino, que é uma pessoa que nos mostra que a gente pode estar aberto a estudar de tudo com esse critério de antes de tudo, saber que tudo que existe nesse mundo é como se fosse uma carta de amor de Deus por nós. Quando a gente vê um pôr do sol, Deus nos dando um bom dia, ou chegando uma boa noite. Quando a gente vê um nascer do sol, é um bom dia. Eu até costumo me emocionar quando eu falo dessas coisas, porque nós costumamos, isso é bem humano, a gente olha para o que tem de ruim na nossa vida. E a todo tempo, para cada uma coisa ruim, existem mais de 1 trilhão de coisas boas. E assim é a nossa luta humana para a gente conseguir purificar o nosso olhar. É como se a gente usasse um óculos muito sujo, um óculos assim cheio de sujeira, que a gente acha que a gente está vendo direito, mas o nosso óculos está muito sujo. Então a gente olha para a nossa vida e você pensa: estou doente, onde que está Deus? Eu estou aqui com dificuldade financeira, e onde que está Deus? Eu tenho aqui um filho, um amigo que está nas drogas, onde que está Deus? Senhor, se o Senhor realmente fosse meu Pai e fosse todo-poderoso como o Senhor fala, como que o Senhor ia permitir essa coisa? E a gente olha para os nossos problemas e parece que a gente fecha o nosso olhar para as infinitas obras de amor de Deus. E, na verdade, a gente acha que a gente está sendo realista, mas nós estamos sendo muito iludidos. Muitas vezes a gente vive numa ilusão. Então, estou falando tudo isso aqui para vocês porque é importante que a gente procure sempre analisar as coisas conforme a verdade. Nós vamos falar aqui do que é o bem. Hoje em dia, as pessoas julgam mais o que é útil, primeiro, depois o que agrada, e depois, por último, o que é digno. Então, a nossa sociedade acaba seguindo essa ética mais utilitarista. Você vai valer se você produzir alguma coisa. Por exemplo, como acontece com muitos idosos que são jogados pelos filhos, pelas famílias, porque já não são mais úteis, porque não aprenderam que o ser humano vale por si mesmo, que a dignidade humana está que ele é filho de Deus. Ele é não só uma criatura, que já seria algo magnífico, mas ele é filho de Deus e é amado individualmente por Deus. E muitas pessoas também descartam os outros por essa questão do que é agradável, como acontece frequentemente aí entre muitos que têm uma relação sexual, transam com o outro e depois joga fora, descarta, como se fosse só um objeto sexual. E se a gente não aprender que muito do que parece que está na nossa cabeça,
na verdade, não é nem pensamento nosso original, mas que são frutos de ideologias ou frutos de pensamentos de outras pessoas ou frutos dos nossos óculos sujos que não conseguem olhar a realidade. Muitas vezes a gente vai achar que a gente está na verdade, que a gente está certo, que a igreja ela é muito, como dizem por aí, opressora, ou que ela limita a nossa liberdade. Tem até uma música que fala que tudo que é bom ou faz mal, engorda, ou é pecado, não é assim? Que é uma espécie de uma reclamação, uma revolta da humanidade para com as normas morais, especialmente as normas religiosas, espirituais. Mas, na verdade, mais uma vez, é o óculos sujo, que não consegue fazer com que a pessoa tenha um olhar aberto para a realidade. Então, eu já estou falando do tema, apesar a minha apresentação é assim, sou filho de Deus e sou médico com formação nessas áreas, especialmente clínica médica, cardiologia, psiquiatria e psicologia. E na psicologia, o que eu vejo que mais é profundo é a psicologia atomista. E existem várias áreas da psicologia que nos ajudam e os psicólogos podem ajudar de várias formas, mas todas as áreas da psicologia têm suas limitações porque partem de um fundamento do ser humano ou materialista ou produto da sociedade, ou ele no fundo ele não tem nada que é autêntico nele, ele é só consequência do meio, da família, ou dos tempos, ou da cultura. Já a psicologia atomista consegue conceber o ser humano na sua integralidade, físico, mental, social e espiritual. Então, vamos agora partir para o tema, que é família, né? Então, paternidade e maternidade responsável. Então, primeira pergunta para vocês: o que dá maior dignidade para vocês? Quando alguém perguntar quem é você, no seu coração, o que você pode dizer e nisso consiste sua maior dignidade? Você poderia falar, eu sou advogada, eu sou corretora de imóveis, mas isso daí é só o que você faz nesse mundo. Não é o que você é. Você é filha e filho de Deus. Isso daí, imagine, Deus é o rei do universo. Se vocês são filhos do rei, o que vocês são? Podem falar até em voz alta. Quem é a mulher, o que é? Filha do rei, a mulher é o quê? Princesa, não é assim? E o homem, filho do rei, o que é? Príncipe, não é assim? Então, é só uma forma de a gente entender, porque nós que somos católicos, muitas vezes a gente pode confundir a humildade com uma visão negativa de nós mesmos, do ser humano. Ao mesmo tempo que a gente quer ser humilde, mas a humildade, como diria Santa Teresa de Ávila, é a verdade. Então, humildade é a verdade. Se você fala, eu sou filho de Deus, consequentemente você fala, eu sou princesa, eu sou príncipe. Mas eu não sou príncipe ou princesa pela minha própria qualidade, mas por puro amor e misericórdia de Deus. Então eu vou glorificar a Deus com a minha vida. Vou glorificar a Deus com o meu trabalho, glorificar a Deus com as minhas palavras, com os meus pensamentos, vou purificar os meus sentimentos e vou procurar agir no dia a dia conforme o próprio Jesus Cristo, porque ele já me deu o exemplo. Então, esse é o primeiro ponto. A dignidade de vocês está em vocês serem filhos de Deus. Tem uma definição, para quem gosta de filosofia, que o filósofo Boécio deu, que é uma das melhores definições do ser humano, que, do ponto de vista filosófico, é substância individual de natureza racional. Mas não, é só para quem gosta. Então, é uma definição filosófica, mas para nós que estamos aqui no contexto de que nós somos todos católicos, cristãos, se alguém em algum momento estivesse ouvindo essa conversa nossa, poderia também considerar que a dignidade dela está em ser um ser humano. Muita gente não sabe que é filho de Deus. Quando descobrir,
vai ficar super feliz. E realmente vai regozijar e vai ver que qualquer sofrimento dessa vida, se for olhado com esse prisma, é um caminho de purificação, um caminho de amor, é uma oportunidade que Deus dá para a pessoa receber até uma coroa maior de príncipe e de princesa quando estiver lá no reino do rei, que é o próprio Jesus Cristo, né? O rei do universo. Então, primeiro é isso. Então, eu sou isso, vocês são isso também, ok? E agora, falando de família, eu sou casado com a Francis, tenho 3 filhos, o Tomás, é nome composto, Tomás Joseph, que é em honra a São Tomás de Aquino, São Tomás Moros, e São José, obviamente. E eu tenho 7 anos. O Matias Francesco. Matias, em honra ao apóstolo São Matias, e também Francesco, que é honra ao primeiro nome, que era do Padre Pio, que eu sou muito devoto do Padre Pio, que o nome dele era Francesco Forgione, e honra São Francisco de Assis, que nós temos grande devoção. Ele tem 5 anos. E o João Paulo, que tem 2 anos, que é em honra ao apóstolo São João, apóstolo São Paulo, que eu tenho grande amor e admiração, e claro que é o grande Papa São João Paulo II, que foi responsável um dos maiores responsáveis pela minha conversão de volta para a Igreja Católica, numa época da faculdade, que tem muitas ideologias, a ciência cresce e a gente não acompanha, a gente procura muitas vezes estudar a nossa profissão, outras coisas, e não estuda a doutrina da igreja, não procura ler livros espirituais. Então, assim como muitos, talvez de filhos de vocês, de parentes, amigos, entram para a faculdade, parece que a pessoa muda, né? Quanta gente era de ir à missa, de ir à igreja, e vai para a faculdade e a faculdade parece que estraga a pessoa. Parece que ali, não, agora eu defendo o aborto, defendo eutanásia, a liberação das drogas. Eu acho que esse negócio de família é tudo uma opressão, é o patriarcado, eu sou feminista, Então, quantas objeções que no fundo são óculos sujo. As pessoas estudam, gostam de ler outras coisas e pela visão de um influencer de Instagram, YouTube, internet, e não procuram se aprofundar na própria fé. Aí, claro que uma pessoa que estuda, vamos supor, isso aqui da profissão, e isso aqui da fé, ele fica só com o que ele aprendeu lá na catequese de 8, 9, 10 anos. É claro que a pessoa vai achar que a Igreja Católica é a coisa mais chata do mundo, ir a uma missa, ou seguir os mandamentos da igreja para pessoa burra, para pessoa fraca, que não tem opinião. E é assim que muita gente pensa, porque estão com os olhos vedados ou com óculos muito sujos que não consegue ver a verdade, né? Então, por isso, o que eu convido todos nós é que a gente dê uma limpada nos nossos óculos, né? Até eu vou limpar o meu aqui, só para garantir que eu não tenha problema também de ver com mais verdade, né? A realidade. E vamos limpar os nossos óculos, por quê? Porque alguns dos temas que eu vou falar parecem que não tem... Fala, não, isso daí não é possível, isso daí não é possível viver. Isso daí é coisa... não concordo, não quero. Como uma criança, né? Quando você vai dar uma injeção numa criança, às vezes uma vacina ou um remédio, ou vai dar um remédio amargo, a criança bate os pés, briga, se joga no chão, fala que não gosta do pai, da mãe, mas a gente sabe que é o melhor para o filho. Muitas vezes a gente tem que falar uma palavra forte, tem que ser firme com ele e não fazer só a vontade dele, mas a gente tem que seguir a verdade, o que é o melhor para ele. Assim também Deus conosco. Muitas vezes Deus precisa, como a gente faz com uma criança, nos dá ali um sossega, pegar firme no nosso braço e falar, ó meu filho, você não está entendendo o que eu estou fazendo agora, mas depois você vai entender, como Jesus disse para São Pedro ali. São Pedro, não vou lavar seus pés nem aqui nem na China.
seria como se fosse hoje, né? Pô, não lava os seus pés, que é isso? E Jesus falou, se você não, o que eu faço agora você não entende. Se você não lavar os meus pés, você não vai ter parte comigo. Então, assim nós também, Deus muitas vezes nos ensina, como a crianças, que o caminho da virtude, o caminho da nossa felicidade, tem uma aparência de sofrimento na hora, mas depois a gente vai ver como faz bem. E então, o que é família? Vocês já chegaram assim a um pensamento, o que é uma família? Hoje em dia, você pode falar, se vocês forem perguntar o que é família, na rua, o que o pessoal vai dizer? Ah, família um vai falar, família assim é um grupo de pessoas que ajuda um ao outro. Isso é família? Também, você pode considerar, não é isso o núcleo da família, a definição profunda, filosófica, teológica, que a igreja ensina, mas também isso é família. Outras vão falar, família é uma convenção social, é uma invenção do Ocidente, uma invenção da igreja, uma invenção social. A família é o que o papel diz, o que a lei diz. Então, vocês veem que, como eu disse no começo, a gente pode considerar a pessoa, o ser humano, só pelo que é útil. Algumas pessoas consideram isso. Se você é útil para mim, beleza. Se você não é, eu descarto. Muita gente trata os outros assim. Se aproxima quando a pessoa é útil para conseguir um cargo, para conseguir, sei lá, um emprego, para conseguir, sei lá, algum bem, daí depois descarta a pessoa. Isso é uma ética que não é a nossa ética cristã, nossa ética católica. A gente se aproxima das pessoas porque elas são filhas de Deus, são os meus irmãos. Porque cada pessoa é Jesus Cristo no outro. Como Jesus disse, ah, vem benditos do meu Pai. E o pessoal fala lá, os que estão à direita de Jesus. Pô, Jesus, mas eu não lembro de ter visto Jesus falar, tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. E não é só fome física, que muita gente interpreta só como que a igreja tem que fazer bem social. Qual que é o maior bem? Você alimentar a alma de uma pessoa que vai ter Deus para sempre, eternamente, ou alimentar o corpo de uma pessoa que é super necessário, mas que vai viver aqui 100, 120 anos, para quem consegue, né? Alguns nem isso. O bem espiritual é sempre superior ao bem material. Então, Jesus fala, eu tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber. Fome de justiça, sede de amor, fome de Deus, sede de Deus. Então, quando você fala de Deus, quando você leva Jesus para alguém, você está alimentando a fome e sede dessa pessoa. Assim como quando hoje é dia da Santa Irmã Dulce, dos pobres. Quando ela dava comida e bebida para as pessoas, ela estava alimentando o corpo, mas também ela estava levando Jesus. Quando perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, uma vez um jornalista falou, nossa, Madre Teresa, nem por R$1 milhão eu ia fazer isso que a senhora faz, de ficar abraçando, dando comida para esses homens fedidos aí, que ela trabalhava na Índia, e as pessoas que ficam na rua, ficam doentes, como vocês sabem, muitas vezes fedem mesmo, porque não estão tomando banho. E o ser humano, se a gente não tem asseio, a gente é um dos animais que mais fede. Às vezes a gente fede mais do que outros animais por aí. E muitas vezes a pessoa não consegue ver a dignidade, porque quem está nessa situação, muitas vezes é agressivo, é bravo com quem está ajudando e o cara está batendo, xingando. A pessoa tem um cheiro ruim. A parte visual não parece muito bonita. Tudo que é sentido, os nossos sentidos, parecem que querem afastar. E aí a Madre Teresa de Calcutá disse para ele também, eu também, nem por R$1 milhão eu faria isso. Eu faço isso por amor a Deus, porque eu vejo no outro o próprio Jesus Cristo. Porque se fosse por dinheiro, eu não iria também fazer isso aqui, que não vale a pena. Então é assim também nós. A gente olha para as pessoas e olha o próprio Jesus Cristo.
é Deus no outro. Quando a gente está servindo a pessoa, você pode amar a pessoa, mas a gente precisa lembrar que em tudo a gente precisa oferecer para Deus. Seu relacionamento com seu esposo ou esposa, seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com os pais, com os irmãos, parentes, com os amigos, com colegas de trabalho. Assim você vai conseguir levar a sua vida com mais leveza. Quando alguém te der você deu a mão para ele, ele cuspiu na sua mão, como fez com a irmã Dulce, diz que uma vez ela foi pedir esmola lá para os pobres e o comerciante lá cuspiu na mão dela. Daí ela falou, colocou aqui no peito e falou, isso aqui é a minha esmola, isso é o que eu mereço. Agora me dá a esmola dos meus pobres. E aí essa atitude fez com que esse comerciante se convertesse. Ele ficou tão tocado que ele se converteu e se tornou cristão, católico e ajudou, pelo menos é o que diz a história, né? É o que eu recebi de uma pessoa e foi um dos que mais ajudaram a irmã Dulce e hoje tem um hospital grande lá no local onde ela cuidava dos pobres. Então, é nesse sentido que nós estamos falando. Então, nós temos a dignidade de filho de Deus, que é o que dá mais dignidade, e nós queremos o bem do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, dos nossos amigos, parentes, não porque eles são úteis, é bom que sejam úteis, e não só porque eles são agradáveis a nós. Mas a gente quer isso por amor a Deus, porque nós amamos as pessoas e nós amamos a Deus, o próprio Jesus, que também de alguma forma habita no outro, mesmo que a pessoa esteja em pecado, sempre tem a graça atual, não a graça santificante, mas a graça atual que chama aquela outra pessoa. Então, esse é o princípio. Todo mundo concorda? Alguém quer fazer algum comentário? Essa é a apresentação nossa. E nisso que a gente vai embasar o que é família. Família, especialmente para nós que somos cristãos, é uma instituição que tem uma natureza humana e uma natureza divina. Todas as pessoas precisam de família, porque na família a gente aprende a falar, a gente aprende a ouvir, porque senão imagine que vocês não soubessem um português, pense um chinês falando com vocês. Quando você ouve aquele outro, geralmente, se vocês não sabem chinês, vocês não vão entender nada, não é verdade? Assim também, imagine vocês falando, vem um coreano falando rápido, vocês não entendem nada. E todos nós, como crianças, se a gente não aprendesse com o amor, o carinho do pai, da mãe, com as pessoas ensinando a gente a falar, ouvir, para a gente ia ser só som. Assim como o passarinho faz o som dele, o cachorro au, 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 o gato miau, miau. Então, a gente depende da família para tudo. O ser humano é um dos animais mais dependentes da natureza. E Deus já colocou isso justamente nos mostrando aí que nós somos seres que somos para o outro, né? Se você não tiver uma família ou alguém que faça o papel da família para te ensinar a comer direito, você não vai comer direito, vai comer igual um bicho. Andar, como tem experiências de crianças que sobreviveram assim, largados entre bichos, que eles não sabiam andar, eles andavam como se fossem cachorros, assim. Eles não sabiam ficar em pé, ereto. Com a família a gente vai aprender a conversar, vai aprender a aprender coisas novas, a aprender o português, a matemática, a física, a química, aprender a se relacionar com as pessoas e vai aprender a se defender, porque quando nós somos bebês, vocês quando eram bebês, se viesse uma cobra para picar vocês iam morrer. Se viesse um bicho para comer vocês iriam morrer. Todos nós não temos capacidade de nos defender. Isso a gente depende da família. Se você não tiver uma família que educa você, que cria você, que essas são especialmente as duas funções da família, que é especialmente a procriação, que é você gerar novas vidas, ser co-criador com Deus e educar esses filhos, educar de todas as formas, educar nas virtudes, que como dizia São João Paulo II, que a família é uma igreja doméstica,
que é a nossa escola de virtudes, nossa escola de como que deve se comportar. Então, mais uma vez, família tem a parte natural, que sem família ninguém sobrevive. O ateu, o agnóstico também depende de família. Lá na China, lugar onde não tem igreja católica, também eles dependem de família. Então, a família é uma instituição natural. Mesmo que não tivesse a religião católica, já ia existir família, sempre existiu. No livro de Gênesis, quando Deus criou todo mundo, criou o universo, diz que tudo era bom, mas quando criou o ser humano, ele falou que era muito bom. Então, e logo que ele criou Adão, ele já colocou ali a Eva. Tirou ali do lado de Adão para dizer que um é igual ao outro, né? Não tirou nem dos pés para dizer que é inferior, nem aqui do teto da cabeça para dizer que é superior, mas um é igual ao outro. E ali ele já criou, disse que o homem não é bom estar só. Então, já no livro de Gênesis, Deus mostra como é importante a gente estar unido um ao outro. Então, mas a família é para todos? Sim, para todos. Como diz até uma vez o padre Paulo Ricardo, como muitos conhecem, ele falou uma coisa bem ousada, ele falou que toda pessoa madura é pai e toda pessoa madura é mãe. Mas e o padre que não casa? Ele é pai, e ele é pai espiritual de muitas pessoas, de mais pessoas ainda do que nós somos capazes de ser pai biológico. Um bom padre, ele é pai espiritual de milhares de pessoas. E uma freira, mas a freira não é mãe, não, a freira é mãe, ela é mãe espiritual de muitas pessoas, pode ser de milhares, de milhões, como aconteceu com Santa Teresinha do Menino Jesus, que é a padroeira das missões, né? Sem sair do Carmelo. Então, toda pessoa madura é pai e é mãe. O que é ser pai e ser mãe? É co-criar com Deus, procriar, que é gerar. Quem é pai e mãe espiritual gera na fé, através do ensinamento, através do exemplo, através do acompanhamento. Todos nós também, que somos pais e mães, nós podemos gerar na fé os nossos filhos. A gente pode ser pai biológico e também pai espiritual deles. Mãe biológica e mãe espiritual. Você gera aquele ser humano que é tão bom quando você vê ser humano, um adulto assim maduro, uma pessoa que é generosa, que faz o bem às pessoas. Todo mundo gosta, né? Não só a família, todo mundo se beneficia. A sociedade, todo mundo fala, puxa, como é bom estar com essa pessoa, que ela ajuda, que não é egoísta, que trabalha bem, que está sempre pensando nos outros, que olha que tudo que ela faz é legal, que o ambiente fica alegre, fica em paz. Então, a família tem essa instituição natural e a instituição espiritual. E a família é uma união, então, como já diz desde Gênesis, de um homem e de uma mulher. Isso é família. E a igreja é família? A igreja é família. É uma grande família espiritual. O homem, Jesus Cristo, e a mulher, a própria igreja, que é a noiva de Cristo. Então, tanto que algumas santas, como Santa Teresa de Ávila, falavam que ela é noiva, que o noivo, né, Vossa Majestade, meu noivo. Então, a gente tem a igreja família. E Deus é família? Sim, Deus é família. E a nossa família é uma imagem da família divina, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são eternos. Deus sempre foi família. Apesar de ser um só Deus, eles são um em três pessoas, com a mesma natureza, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nossa família é uma participação na família divina. Então, a família é a união de um homem com uma mulher, que gera filhos. E quem não pode ter filho? Quem não pode ter filho biológico, por algum motivo que não conseguiu, tem filhos espirituais. Vai gerar na fé, vai ajudar com obras de caridade, sejam obras espirituais, obras de misericórdia espirituais ou materiais, ajudar também financeiramente, com educação, doar o seu tempo. Todo mundo pode ser pai, pode ser mãe, seja biológico ou espiritual. Então, e como a gente viu, todo mundo é essa união. Se você é família, é a união de um homem com uma mulher. Se você é família, se é freira, é um leigo consagrado, é um padre, você também está unido a Cristo. A igreja, que é uma mulher, assim simbolicamente, e Jesus Cristo, que é um homem, também, que ele se manifestou como homem, essa união da família. Então, sempre é família. Deus é família, Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos família. Mesmo que você esteja sozinho.
mesmo que alguém, por algum motivo, não tenha conseguido casar. Eu conheço várias mulheres que, apesar de serem leigas, não casaram. Elas podem ser família, se elas se unirem a Jesus Cristo e gerarem filhos na fé, ajudarem a procriar. Muitas pessoas também podem adotar filhos biológicos, que não são biológicos, mas adotar. Ou então, se não adota para morar consigo, pode adotar filhos espirituais, ajudar um sacerdote, uma freira, na vocação deles. Quanta gente que está precisando, ou crianças carentes por aí, acabar adotando como um filho espiritual ali e ajudar a gerar. Então, as funções da família, essa união do homem e da mulher, que é gerar filhos e educá-los, especialmente na fé. Então, a família começa quando? No matrimônio. Tem até um sacramento para isso. No sacramento do matrimônio, a gente jura fidelidade, a gente jura esse amor na alegria e na tristeza, não é assim? Na saúde e na doença, em todas as condições. Então, a família tem o fundamento nesse amor dos cônjuges, o homem com a mulher com o homem. Esse amor que une os dois para sempre. Ah, mas e as famílias de segunda, terceira, quarta união? Hoje em dia a igreja reconhece que é uma realidade que muitas famílias não conseguiram ali, de repente, unir o homem e a mulher na primeira união. Embora a igreja diga que o casamento é indissolúvel, existe uma realidade que por vários motivos, seja porque alguns casais que não estão na primeira união, no primeiro casamento não tinha a mesma compreensão do que é o casamento. Muitos conseguem nulidade, outros estão em processo, mas é importante que sempre a gente acolha a todos com muito amor, sem nenhum tipo de preconceito, porque essa pessoa pode ser santa, pode crescer na fé, e a gente tem que sempre rezar para que Deus ajude a resolver todas as situações. Então, eu estou colocando aqui até temas que são polêmicos, porque a gente precisa ter essa noção. Se alguém chegar para vocês e falar, mas tem um homem com um homem que adotaram filhos, isso é família? Do ponto de vista social, isso é família, que a família tem vários pontos de vista. Se você encara a família só como um ordenamento jurídico ali, que no papel tem essa função de educar outras pessoas ou de se unir, você pode considerar a família nesse sentido, ok? Nós que somos católicos, a gente não fica julgando ninguém, não é nossa função julgar. Ah, mas tem uma mulher com uma mulher lá, isso não é família. Um homem com um homem. Nós jamais vamos ficar julgando as pessoas, mas nós nunca vamos poder dizer o contrário do que Jesus Cristo e do que Deus disse em toda a Bíblia, em toda a tradição, em todos os ensinamentos, que a família é a união de um homem com uma mulher que gera filhos e que educa na fé. A união de um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, ou de 3 homens com uma mulher, de 4 mulheres com um homem, todas essas uniões que hoje em dia nós vemos, pode ser uma organização jurídica que pode ter um valor social e nós vamos respeitar, nós vamos amar as pessoas, principalmente filhos que vêm disso daí, porque é uma realidade, nós vamos ter que enfrentar isso daqui para frente. Nós vamos tratar com amor, com carinho, mas a gente não pode dizer o contrário do que o próprio Jesus Cristo ensinou e do que Deus tem nos ensinado. Não é porque a gente queira mal, mas porque a gente tem amor à verdade, a gente vai sempre dizer, não foi porque eu quis, não fui eu que escolhi dizer que família é a união de um homem e de uma mulher, foi Deus que revelou, desde o início, que é a união de um homem e de uma mulher, ok? Então isso é família, união de um homem e de uma mulher que gera filhos, então tem filhos, e que educa na fé. Beleza? Todo mundo entendeu? E alguém pergunta, mas é família também as famílias que hoje em dia eles chamam de famílias modernas? É uma organização social. É uma forma como ali a lei está permitindo, mas não é família no conceito que Deus sempre pensou para o ser humano, ok? Então, beleza. Isso é a definição de família. E o que é paternidade responsável? Como a gente já disse, não sei se todo mundo compreendeu, mas mais uma vez, repetindo, paternidade responsável, ser pai, ser mãe,
é, antes de tudo, você gerar filhos, então participar na criação, junto com Deus, nós temos o maior dom do ser humano, que é gerar vida. Olha só que responsabilidade. Nós somos causa de novas vidas. Nós podemos gerar biologicamente e ajudar a gerar na fé novos seres humanos. Então, essa é uma das funções da família, e depois educar esses filhos. Educar em tudo, como eu disse, educar é ensinar a andar, ensinar a falar, ensinar a escrever, ensinar a ler, dar estudo, tudo isso é educar. Ensinar a ter bons modos, ter virtudes, mas também, um dos pontos mais importantes é educar na fé. É você ensinar os caminhos de Deus para essa pessoa, para esse nosso filho, o neto, o bisneto, o bisneto, né? Para esse nosso familiar ou amigo. Então, isso é a função da família. Gerar filhos e educar na fé. Essa é a função. E a família está baseada em quê? No matrimônio indissolúvel, nesse amor unitivo do homem e da mulher. Essa é a base da família. Como que os filhos vão ser filhos saudáveis? Se eles veem o amor dos pais. Então, isso é uma coisa muito importante, que a gente saiba que, apesar de ser difícil essa realidade, nós temos que amar o nosso esposo e a nossa esposa mais ainda do que o amor aos filhos. Claro que tudo é amor infinito, né? Se a gente for colocar, a gente ama infinitamente os filhos, ama infinitamente os pais, mas a gente tem que deixar muito claro que o nosso amor é prioritário para o marido e para a esposa. Nisso os filhos vão ter segurança. A ordem dos amores é assim, ó: marido, esposa, depois amor aos filhos, depois amor aos pais, depois amor aos irmãos, aos familiares, depois amor ali, quer dizer, junto com isso, aos amigos, aos colegas de trabalho, e assim vai. Do jeito que eu estou falando, não quer dizer assim que você vai amar menos. Ah, não, então vou colocar um pedaço maior para o meu coração para o esposo, para a esposa, um pedaço menor então para os filhos, depois... Não, sempre você ama com todo o seu coração. Sempre você vai dar um amor que tende ao infinito. Isso é só uma maneira de a gente organizar para que quando a gente tiver, de repente, tem muito casal que dedica muita atenção para os filhos, nasce os filhos, aí a mulher esquece do marido, coitado. Já era. Agora é você que me interessa, não quero saber os meus filhos que interessam, não quero saber do marido. Mesma coisa o marido. Ah, não, que é minha filha. Então, muitas vezes, demonstração de carinho sempre tem que haver. Só que se você não deixar claro e não tiver claro na sua mente que a segurança dos seus filhos, a segurança emocional deles, se saberem amados por vocês, a segurança afetiva de depois saber se colocar na sociedade, não, depois que alguém falar mal dele, ou ele passar algum apuro na escola ou no trabalho, para ele não se entregar ali nas drogas, ou em compulsão de sexo, na masturbação. Eu vou falar alguns temas aqui que é bem comum, né? Ou em pornografia, ou de repente ficar assistindo série, só celular, para ele saber que ele é amado. E vai depender muito também da forma como você ama seu esposo, sua esposa. Essa segurança no amor, e daí depois isso reflete neles. Fala, ó, meu filho, minha filha, nós amamos tanto você, eu amo tanto o pai, amo tanto a mãe. Mas e aí, quando é difícil amar? Mais uma vez, a gente ama não porque isso é útil só, não só porque é agradável, mas porque a pessoa é digna. Então a gente ama o outro, às vezes apesar dele. Então, mesmo que o outro nem sempre seja tão merecedor, entre aspas, do nosso amor, mas nós amamos Jesus Cristo que está no outro. E isso daí vai dar uma segurança para os filhos. Ah, mas e eu que já separei, já estou no terceiro, quarto casamento? Ok, Deus com a sua misericórdia sabe disso daí, sabe que nós somos fracos, que antigamente a gente não tinha a mesma compreensão, mas mesmo assim é importante que a gente saiba onde que está o segredo da paternidade responsável, que é nesse amor do homem com a mulher. E esse amor que reflete nos filhos, que gera filhos e que educa esses filhos da melhor maneira possível. Beleza. Agora,
falei bastante, mas esse que é o fundamento. E a partir disso a gente vai desenvolver bem mais rápido, ok? Aí os conceitos. Todo mundo entendeu então o que é família? Todo mundo entendeu onde que está a sua dignidade? Se alguém falar, mas você sabe quem sou eu? Você não é nada, você é você não tem dinheiro. Vocês vão falar, eu sou filho de Deus. Eu sou filho do rei, então eu sou princesa, eu sou príncipe. A minha dignidade é igual à sua, perante Deus. Ah, mas eu sou fulano de tal, que não sei o quê. Você pode falar, ok. Se você não tiver com Deus, você é um nada diante do... Porque a nossa dignidade está em ser filho de Deus. Se você não se considera filho de Deus e não está agindo como tal, cuidado, que você tem... Então, nisso que está a dignidade de vocês. E a gente viu que a família... Mais uma vez estou repetindo porque esse conceito é importante. União do homem com a mulher, que tem a função de gerar filhos e de educar esses filhos, especialmente na fé. Agora, a partir disso, paternidade responsável é você procriar e educar na fé, ok? O amor do homem para a mulher tem a característica unitiva e procriativa. Então, daí que vão sair vários conceitos. Por que que a igreja é contra anticoncepcional? Alguém vai falar, não é que a igreja seja contra anticoncepcional, é que a igreja é a favor da vida, é a favor do amor. Ah, mas por que não posso usar preservativo? Por que não posso usar o DIU? Por que eu não posso fazer ali o ligamento das tubas uterinas? Por que eu não posso fazer laqueadura? Por que eu não posso fazer vasectomia? Porque, nossa, mas a igreja é tão retrógrada. Isso é porque os óculos estão sujos. Se a pessoa fala isso é porque ela não entendeu a profundidade que é você ser co-criador com Deus, gerar pessoas, não só o físico, mas uma alma espiritual que tem uma dignidade infinita e ter a oportunidade de educar essas pessoas, de ter um amor que vale mais do que o mundo inteiro, mais do que 1 trilhão de reais, mais do que o nosso planeta inteiro, mais do que o próprio universo. Cada alma tem uma dignidade infinita. Ok, então, por que então, agora nós vamos entrar. O que acontece, por que a igreja fala tanto da importância da castidade, mesmo para quem é casado? Castidade é você ter um amor puro. É você saber, quando você olha para uma mulher, você olha para um homem, você não fica só no raso, só no que você está vendo fisicamente. Sentir aquela atração sexual, como acontece com todo mundo, em qualquer idade, não é só de adolescente, pode acontecer em qualquer idade. Sentir uma atração sexual, isso daí é o mais raso. Você vai olhar a pessoa como um todo, não vai olhar como um objeto, de uma maneira utilitarista, só porque me é útil, ou de uma maneira de benefício, é agradável. É como você olha para um sorvete, você pega o pote do sorvete só tem valor se ele é agradável para você, se é útil de alguma forma. Senão você deixa lá e ele vai apodrecer. O ser humano não é só utilidade e ser agradável, tem uma dignidade. Então, a igreja é a favor da castidade, desse amor puro do homem para com a mulher, de um respeito, e o homem olha para todas as outras mulheres como se fossem suas irmãs, são filhas de Deus. Você não vai olhar para uma irmã e desejar sexualmente a irmã, não é verdade? E a mulher olha para todos os outros homens, além do seu marido, como se fossem seus irmãos. Também não é normal que a mulher deseje sexualmente os seus irmãos, né? Isso é um incesto e não é nem saudável psicologicamente. Então, nisso consiste a castidade, você ter um olhar para o outro, para a dignidade da pessoa e aprender a amar com obras. É difícil? No começo é difícil, mas se você estiver focado no amor em Deus, se você aprender a amar o outro, frequentar os sacramentos, a confissão, Eucaristia, de preferência Eucaristia frequente, você vai ver que é a maior liberdade que existe é você ter castidade. Seja solteiro, seja casado, ou viúvo, e fruto da castidade. A igreja ensina para casais que
querem espaçar a gestação, que a igreja é contra contracepção ou anticoncepção, porque isso é imoral. Por que é imoral? Porque participar do amor criador de Deus e poder educar é um dos maiores bens que existe. Se você vai contra isso, você está dizendo que o ser humano, o filho, é mau. Você fala, não. Para uma pessoa que só olha o que é agradável e só olha o que é útil, ele olha para um filho e fala, isso aqui vai acabar com a minha vida. Não vou poder dormir direito, não vou nem ter tempo para me arrumar. Sei lá, isso aqui é um inferno. E realmente, inferno, a definição de inferno é estar longe de Deus. Se a pessoa realmente está longe de Deus, vai ser um caos ter filho, né? Agora, se você olha para uma pessoa, para o seu filho, como ali, ó, meu Deus, caramba, eu estou sendo aqui, pô, eu estou fazendo o papel de Deus aqui, que Deus cria. Pô, eu estou criando aqui, estou parecendo Deus. E realmente, está co-criando com Deus. É uma função divina. E você gera vida. Eu tenho a oportunidade, mesmo que isso não é fácil, vai exigir de mim sacrifício, mas eu faço isso por amor, poxa, aí você vai perceber. Por isso que a igreja pede que a gente use métodos naturais. Se tiver algum motivo grave, às vezes você está com um problema de saúde, que você não tem tempo, às vezes por algum motivo, problema psicológico, às vezes está muito ansiosa, a mulher às vezes está muito ansiosa, está com problema, às vezes não está conseguindo dar nem tempo para o marido, está difícil já para educar o filho que tem, às vezes tem motivos graves que você o seu marido, que o casal tem que ter muito diálogo, vocês percebem, ó, tem um motivo sério aqui, que não dá para a gente ter mais filhos por agora. Então daí vocês vão usar os métodos naturais. O que é um método natural? É um método que não impede de acontecer totalmente, que você não está contra a geração de nova vida. Você só não está colocando meios para isso acontecer. Mas não é do tipo, eu quero prazer, mas sem a responsabilidade. Do tipo, eu quero sexo, mas sem a responsabilidade de gerar uma nova vida. Isso daí está contra essa dignidade da pessoa humana. Você diz que o ser humano, que uma nova vida vai ser mal, vai ser má para você. Então, não, você fala, a nova vida é boa, mas eu não tenho condição agora de gerar essa nova vida, porque senão eu vou criar um caos maior ainda para a minha vida. Não é só por egoísmo, às vezes está doente mesmo. Daí, nesse caso, existe o método Billings. Se quiserem depois, posso passar o contato de algumas pessoas que são bastante experientes, são orientadoras para as mulheres, para casais, para Billings. Tem o método Regina, que a doutora Zélia é bem conhecida aqui na Grande Florianópolis, ela ajuda bastante. Existem outros tipos de métodos, né? Mas o que eu sugiro para vocês, se algum casal está precisando espaçar a gestação, converse com o diretor espiritual, com o padre, mas antes de tudo converse você e o marido, vejam certinho a situação e procurem ajuda. Aí eu não vou falar especificamente como é que funciona o método Billings, porque eu não sei se tem alguém nessa situação que está precisando espaçar, mas são detalhes que talvez não interessem para a maioria das pessoas. Mas existe o método Billings se baseia especialmente, foi criado por um casal, o casal Billings, Evelyn e John, que perceberam que acontecem mudanças no corpo da mulher que torna ela mais fértil ou infértil, geralmente com pico de hormônio. Ali depois do período fértil, a mulher espera 3 dias no quarto, já pode ter relação, se a intenção for espaçar a gestação. Mas o método Billings serve também para casais que não conseguem engravidar e querem engravidar. Porque se você conhece o seu corpo e sabe os dias que a mulher está fértil, se você foca em ter relação mais nesse período fértil, não só nesse período fértil, mas especialmente nesse período, é mais fácil da mulher engravidar. Então, serve até para casais que querem engravidar e estão com dificuldade. Existe a naprotecnologia, que é autorizada pela igreja,